Destino Olá, 9, tudo bem? propósito de Hoje eu vou dar vida. continuidade na série de vídeos que fala sobre o destino. Lembrando que o destino é a somatória da data de nascimento, que reduzidos vão dar um número. E hoje é o sábio, número 9. O 9 é o detentor do conhecimento. Ele é um eremita, né? Porque ele detém todo o conhecimento, ele detém toda a energia de todos os outros números. Então é o número da perfeição também, né? Por quê? Porque ele é profundo, ele tem necessidade de aprofundar em tudo e entregar isso ao mundo. O 9, ele tem como carreiras fins, líderes espirituais, os grandes terapeutas, profissionais da comunicação, como jornalistas. Por quê? Porque eles aprofundam em um conhecimento e entregam isso ao mundo. Eles têm essa avidez pelo altruísmo, pelo conhecimento, pela entrega, né? Então, o que é a luz do número 9? A luz é que eles são extremamente conectados com a sua espiritualidade, ou seja, eles aprofundam no conhecimento tanto teórico como o espiritual, né? Como o prático ou o espiritual, porque eles têm essa necessidade da perfeição. Eles também são extremamente intuitivos, então eles recebem a intuição e por isso eles tendem a pegar sempre o caminho correto, o caminho da evolução deles, né? E também são extremamente altruístas. Então, tudo aquelas carreiras onde o 9 ele pode ajudar com conhecimento, ajudar com cura, são as carreiras afins, né? E o que o 9 traz de sombra? O número 9 traz de sombra que eles, por ser regido pela lua, ele também traz como sombra a necessidade de ajudar demais os outros, e aí eles se deixam de lado. Então, comumente, o 9 tem a tendência a ter depressão, por causa dessa necessidade de conexão, essa necessidade de profundidade. Muitas vezes ele encontra no meio do seu caminho pessoas muito rasas, que não os preenche, e como ele não conectou com o espiritual dele, não está preenchido do estado de ser dele, que é pleno, ele se afasta disso e aí ele tende à depressão porque não encontra as respostas que ele busca. E também, ele também tem uma tendência a ficar idealiza demais, sabe? Quando faz um curso, não tá bom, 2, 3, tá no 10º curso e não se acha bom o suficiente, não se acha preparado o suficiente, ele deixa de ir pro destino dele, deixa de passar o conhecimento dele, porque ele se acha inconscientemente que ainda não é capaz de passar com a profundidade que gostaria. Na verdade, estão prontos, né? Também tem dificuldade de deixar ir, ou seja, o 9 por ser tem o 11 e o 22 também, mas o 9 a gente classifica como um dos últimos números, então ele tem a necessidade ele tem dificuldade em encerrar os ciclos, ou seja, ele não encerra os ciclos, então ele tem dificuldade, cabeça dura também. Então esses são os pontos negativos. O 9, ele é perfeito, é o número da perfeição, então ele é regido pela lua. O que impede o 9 de prosperar e concretizar aqui na Terra? É ele não colocar no mental dele. Primeiro ele vai ter que criar e emocionalizar. Ele cocria a realidade dele. Eu conheço vários 9s que não tem nem esse conhecimento disso tudo com profundidade, mas eles cocriam, porque eles começam a visualizar o que querem. Vou dar um exemplo. Fica olhando o carro, eu sei que vai comprar o carro. Por quê? Porque a pessoa fica olhando e ele materializa aquela compra, aquela efetiva que ela compra logo. Por quê? Porque eles concretizam, eles imaginam, sentem e de alguma forma eles concretizam. E é isso, a lei da atração, a lei da cocriação. Você cria no mental e emocionaliza no coração. E aí você vai para ação, né? Então o 9 tem essa dificuldade dessa conexão. E também, como evolução, eles vão ter que buscar o autoconhecimento, né? A aceitação de mudanças, que tem que encerrar ciclo, para começar um ciclo tem que encerrar o outro, gerenciar o seu emocional, porque eles se deixam de lado, porque tem a necessidade enorme de ajudar o outro e se deixa de lado, ou seja, ele vai ter que gerenciar o emocional, o físico e o espiritual dele, e aí ele vai ter sucesso. Mas o bom é que você cocria a sua realidade. Espero ter ajudado.